Olá, tudo bem? Eu vou ensinar para você uma receita muito bacana que eu particularmente gosto muito, acho fácil de fazer, acho que fica muito gostoso, combina em café da manhã, combina em café da tarde, combina a qualquer momento. Estou falando do pão caseiro de mandioquinha. Você vai levar aí mais ou menos cerca de 2 horas mais ou menos para preparar essa receita, sendo que uma delas é de descanso da massa, porque a massa precisa ficar descansando por cerca de 1 hora e mais cerca de 40 minutos para assar. A gente vai precisar de meio quilo de mandioquinha já cozida e espremida, também 1 xícara de óleo, lembrando que essa receita não leva nem leite e nem margarina, então somente 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, porque é o açúcar que faz o fermento agir, né? Ele se alimenta do açúcar, então por isso que a gente coloca 1 xícara. Vamos precisar também de 4 ovos, 50 gramas de fermento biológico ou 5 sachês como esse daqui, que você encontra em qualquer mercado, não precisa ser aquele que fica muito tempo na água, enfim, pode ser esse de saquinho mesmo, ele tem o mesmo efeito, vai funcionar e vai deixar o seu pão bem fofinho. Também uma pitada de sal, para dar só uma quebradinha no açúcar, e vamos usar também 1 kg de farinha. Na hora que a gente for assar, a gente vai precisar de 2 gemas para pincelar esse pão. E também eu gosto de usar essas 2 formas aqui, que eu acho que o formato do pão fica bacana, ele fica bem bonito, ele fica bem vistoso, com cara de pão mesmo. Então vamos lá. Eu gosto também, tem gente que faz na mão, prefere fazer na mão, eu gosto de utilizar a batedeira com este gancho aqui, que é específico para pão. Ela tem a mesma função da gente sovar o pão e o pão fica gostoso do mesmo jeito. Então pode usar aqui a batedeira com esse gancho que não tem problema. Então nós vamos começar justamente pela mandioquinha cozida. Vou colocá-la aqui na batedeira. A gente vai bater todos esses ingredientes. Primeiro, os úmidos, né, que a gente chama de úmidos, que no caso aqui é a mandioquinha que está cozida e quente, um pouquinho quente ainda, né? Aqui, ó. Vocês vão ver que é muito fácil fazer essa receita, muito fácil mesmo, e fica deliciosa, gente. É um pão caseiro, sempre que eu posso eu faço, indico receita para várias pessoas que gostam de fazer pão em casa, que é mais saudável do que os pães industrializados. Tá certo, coloquei aqui a mandioquinha, agora eu vou acrescentar 1 xícara de óleo aqui por cima da mandioquinha. Então vou bater aqui a mandioquinha e o óleo para dar uma encorpada, para eles se misturarem. Agora eu vou acrescentar a farinha, aliás, acrescentar o açúcar. Vamos acrescentar o açúcar. Bater mais um pouquinho. Feito isso, misturou mais um pouquinho, vamos acrescentar os 4 ovos, né? Inteiros, com gema e tudo. E vamos bater mais um pouquinho. Agora, a gente vai terminar de misturar os outros ingredientes. Primeiro, uma pitada de sal. Aqui uma pitadinha de sal, só para dar uma quebradinha no açúcar, que o açúcar ele vai ajudar o fermento a agir. Colocamos 1 kg de farinha. E vamos deixar o fermento por último, justamente para a última etapa aqui desse pão caseiro de mandioquinha. Ó. Só que assim, o ideal é ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos, tá? Não acrescenta tudo de uma vez, porque senão pode empelotar a massa, fica difícil da batedeira bater esse pão. Então vamos lá, a gente vai bater mais um pouquinho. Aqui a gente percebe que a massa já começou a ficar um pouco mais encorpada e a gente acrescenta mais um pouquinho de farinha de trigo. Sempre aos poucos, que é para não empelotar a nossa massa, o nosso pão. Ó, vamos colocar mais um pouquinho, ainda tá aí mais um restinho aqui, vamos lá. Neste momento, antes de acrescentar a última medida da farinha de trigo, a gente vai acrescentar então o fermento biológico, são 5 sachês ou 50 gramas. Vende em mercado, bem fácil de achar, então agora a gente já acrescenta porque enquanto a massa não fica completamente... E aí o fermento já vai sendo incorporado nessa massa.
tá? Então vamos lá. Bom, eu tive um pequeno problema ali com a batedeira, ela deu uma segurada, então eu vou terminar de fazer, de sovar essa massa na mão mesmo. E aí, Claudinha, será que esse pão vai ficar bom? Vamos ver, vamos ver. Bom, depois de sovar bastante a massa, de deixar ela bem homogênea, deixar ela bem bonita assim, agora a gente precisa deixar descansando por cerca de 1 hora, tá? Que é o tempo que o fermento leva para agir. E depois de 1 hora, eu vou colocar nessas 2 forminhas, tá? Fica um tamanho bom, fica um tamanho bacana. E aí a gente põe para assar. Então daqui 1 hora eu tô de volta para finalizar esse pão caseiro de mandioquinha. Depois de 1 hora, estou aqui de volta com a massa muito maior, ela cresceu bastante, ficou 1 hora descansando. E eu aproveitei esse tempo para preparar as minhas formas para assar o pão aqui nessas 2 forminhas. Eu utilizei esse papel manteiga porque fica muito mais fácil depois de limpar, a questão da higienização da forma fica muito mais tranquila quando se usa papel manteiga. E fica também muito mais fácil para desenformar. Lembra que eu falei de 2 ovos no começo do vídeo? São para pincelar em cima do pão para ele ficar bem dourado. Para dividir a massa eu vou usar uma faca mesmo, só para fazer mais ou menos aqui uma divisão igual das 2 partes da massa. Você vai ver, ó, tá bem, cresceu bastante, ficou bem fofinha. O forno já está pré-aquecido para a gente assar esse pão. Vou colocar aqui na forminha. Feito isso, a gente vai pincelar a gema, somente a gema, tá, gente? É muito importante você usar somente a gema para deixar esse pãozinho dourado, hein? Tá feito nosso processo de passar os ovos para que ele fique dourado. E é muito importante, eu gosto de fazer, inclusive pela parte visual do pão, eu gosto de fazer 3 riscos assim na diagonal. Beleza. Agora é só levar ao forno por cerca de 40 minutos, 40 a 50 minutos, depende do seu forno, vai ser muito importante você acompanhar todo esse processo do forno, né, processo de assar. E daqui a pouco a gente vai ver como que ficou. Tá servido?